Sétimo ano. Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos dar continuidade aos complementos de uma oração, né? Na semana passada, nós falamos sobre complemento verbal, ou seja, o verbo, quando ele é transitivo, ou seja, ele pede um complemento, sendo ele preposicionado ou não. Quando não preposicionado, objeto direto. Quando preposicionado, objeto indireto. Só que esses mesmos objetos, esses mesmos complementos verbais, às vezes eles precisam também de uma complementação. E a esses complementos nós chamamos de complemento nominal e agente da passiva. Então, lá no livro de vocês, na página 45, na página 43, a gente vai falar sobre isso, sobre os complementos verbais e agente da passiva. Aí eu coloquei assim, complemento verbal. Complemento verbal são dois, objeto direto e objeto indireto. Objeto direto sem preposição, objeto indireto com preposição. Já o complemento nominal, ele é chamado de agente da passiva. A gente vai ver agora do que se trata esse agente da passiva, esse complemento nominal. Aí coloquei assim, o complemento nominal liga-se ao substantivo ou adjetivo ou advérbio por intermédio de uma preposição. Então, muito cuidado na hora de classificar os elementos de uma oração e confundir o complemento nominal com o complemento verbal. Complemento verbal faz referência ao verbo, tá? Complemento nominal faz referência ao nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Antes de eu ler os exemplos aqui que eu coloquei de complemento nominal, eu vou dar exemplos para vocês de complemento verbal preposicionado, que é o objeto direto, e vou dar um exemplo de complemento nominal, que às vezes o aluno se confunde, tá? Pela presença da preposição. Mas vamos lá. Vou pegar um exemplo com o verbo gostar. Eu gosto de melancia, né? Que nem a capa da o início do nosso vídeo, tinha lá uns pedaços de melancia. Eu gosto de melancia. Verbo gostar, seu complemento de melancia, porque quem gosta, gosta de algo. Então, esse de melancia é um complemento verbal que complementa a ideia do verbo gostar e ele é o objeto indireto por ter a preposição. Ok. Só se eu falar eu gosto de melancia da Bahia, esse da Bahia está fazendo complementação de quem? Da melancia. Eu estou dizendo que a melancia é da Bahia. Melancia é um substantivo. Melancia é um nome. Se esse nome recebeu um complemento, esse complemento eu chamo de complemento nominal. E ele também é preposicionado, porém não é um objeto indireto porque está fazendo referência a um nome e não a um verbo. Aí eu botei aqui mais dois exemplos de complementos nominais. A mulher tinha necessidades de medicamentos. Vamos lá, sujeito, a mulher. A mulher, o que que esse sujeito, qual o predicado? Tinha necessidade de medicamentos. Verbo ter, quem tem algo. O que que ela tinha? Necessidade. Porém, essa necessidade precisou de complemento. Necessidade é um substantivo. O que que complementa esse substantivo? De medicamentos. Esse de medicamentos faz referência a substantivo necessidade. Então, ele é um complemento nominal. Outro exemplo. Esta conduta é prejudicial à saúde.
Sujeito, esta conduta, predicado, é prejudicial à saúde. Voltando ao predicado, verbo ser, prejudicial, conduta prejudicial. Esse prejudicial aí é um predicativo do sujeito. Não, né? Só que, por ser um predicativo do sujeito, o prejudicial, portanto, é um adjetivo. A esse adjetivo, eu complementei com o termo à saúde. Prejudicial à saúde. Então, esse à saúde também é um complemento nominal. Agente da passiva. Agora, vamos lá. Quando a gente fala de voz, de verbo, o verbo ele pode se apresentar em 3 vozes, ou seja, o sujeito ele pode ter 3 características dentro de uma oração. Ou ele faz a ação, ou ele recebe a ação, ou ele faz e recebe a ação. Isso são vozes verbais. Se o sujeito faz a ação, eu tenho uma voz ativa, porque ele é que manda. Exemplo, eu irei à escola. É uma ação ativa, então voz ativa. Agora, se eu falar assim, o professor foi esquecido pelos alunos. Não foi o professor que se esqueceu. Quem esqueceu foram os alunos. Porém, o sujeito aí é o professor. Ele está recebendo a ação do esquecimento. Então, tem uma voz passiva. Passiva é quem recebe a ação. Só que quando eu falo, eu me cortei com a faca, a ação de cortar foi tanto feita por mim, quanto o corte que eu também sofri. Então, eu fiz e recebi a ação. Então, é uma voz reflexiva. Mas se a gente está falando de agente da passiva, ou seja, eu vou falar da voz passiva, ou seja, onde o sujeito recebe a ação. E o agente da passiva, portanto, é aquele que faz a ação, que não está no momento fazendo o papel de sujeito. Aí botei aqui exemplo. A criança foi orientada pelo professor. Ok. Verbo, foi orientada. Né? Tem uma locução verbal. Meu verbo principal é o verbo orientar. Quem orienta quem? É o professor ou é a criança? Professor. Porém, o professor, aí, ele não funciona como sujeito. O sujeito da minha frase é a criança, porque eu tenho uma voz passiva, é a criança que está recebendo a ação. Quando o meu suposto sujeito, ele não funciona como sujeito, né, porque está dentro de uma voz passiva, ele é chamado, portanto, de agente da passiva. Então, pelo professor é agente da passiva. Então, isso ocorre quando eu tenho uma voz passiva. Aquele cara que, quando eu transformo para voz ativa, ele se torna sujeito. Ou seja, ele troca de posição. O sujeito passa a ser predicado, complemento, e o que era complemento passa a ser sujeito. Inverte-se os papéis, tá? Vamos transformar essa mesma frase para voz ativa. O professor orientou a criança. Veja, ó, o professor passa a ser sujeito, ó. Ele tá aqui nessa ponta. Quando ele fala, o professor orientou a criança, o professor é sujeito, voz ativa. Ele está fazendo a ação de orientar. Agora, quando eu mudo de voz ativa para voz passiva, a criança, que era o meu predicado, passa a ser sujeito. Então, a criança foi orientada pelo professor. O professor muda de posição do sujeito e passa para o predicado. Então, esse sujeito se transformou-se, então, em agente da passiva.
tá? Por isso que na hora de escrever agente junto, agente separado, agente junto é aquele que faz, é aquele que pratica. Agente separado funciona como sujeito, nós, tá? Sinônimo de nós, tá legal? Então, sétimo ano, eu resumi a nossa matéria, tá? Da página 43 e 44. Vocês no caderno, fiz até um slide para facilitar. No caderno eu quero essa matéria que eu resumi copiada no caderno. Tudo isso que está no slide, tá? Só pausar e lá, pum, copiar, tá? Quando vocês terminarem de copiar, vocês irão fazer os exercícios, tá? Que começa na página 45 e vai até a página 50. Peraí, perdão. É 50, isso mesmo. Até a página 51, tá? Então, página 45 até a página 51. E não deixem de copiar essa matéria do slide no caderno de língua portuguesa de vocês, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima!